Boa sorte, Ayrton Killer, corrupto, vagabundo e mau caráter. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós estamos aqui em contagem regressiva. Eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de julho de 2025 e amanhã, dia 3 de julho, começa a próxima Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual o senhor Ayrton Killer espera ser eleito primeiro presidente sul-americano brasileiro da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo, mas não sem antes trazer em meu auxílio a palavra de Deus, né? Que o canal Vem Senhor Jesus é um canal adventista, um canal cristão que gosta muito da Bíblia. E eu escolhi para o texto base aqui da nossa reflexão hoje, o texto daquele que provavelmente é o evangelho predileto do senhor Ayrton Killer, que é o evangelho de Marcos, tudo bem? Acredito eu que esse seja o evangelho predileto do senhor Ayrton Killer. Pode ser que esse nome, Marcos, inclusive, ele seja um dos nomes mais especiais na vida do Ayrton, assim, pela questão de ser o primeiro evangelho a ser escrito, um evangelho mais simples, com a linguagem mais direta, que acho que são características que o Ayrton deve valorizar. E aqui em Marcos capítulo 4, verso de número 22, está escrito assim, relato das palavras de Jesus: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então eu acredito até por isso também, o Ayrton deve gostar muito do Evangelho de Marcos, porque aqui o Evangelho de Marcos, ele coloca pra gente uma verdade muito interessante, a qual o senhor Ayrton deve gostar muito dela, né? Não existe nada escondido que não há de ser revelado. Não é mesmo, senhor Ayrton Killer? Mas, deixando aqui as ironias de lado, vocês que têm sensibilidades assim mais aguçadas em relação às críticas que eu faço à organização da igreja, eu recomendo que vocês saiam desse vídeo agora, tudo bem? Eu respeito aí pessoas que entendem que eu não deveria criticar os nossos líderes e colocar as questões aí da forma como eu coloco. Quem sou eu aí para apontar defeitos, problemas e pecados, sendo que eu também tenho defeitos, problemas e pecados, e nesse aspecto, obviamente, eu concordo. E Marcos, capítulo 4, verso 22, não se aplica somente ao Ayrton, mas também se aplica a mim, e se aplica a todas as pessoas. E todos nós devemos ter temor e tremor diante do fato de que sim, né, na nossa vida, tanto de forma pública quanto de forma privada, nós temos defeitos, problemas e pecados e nós precisamos estar alertas de que mais cedo ou mais tarde nós teremos que dar contas diante de Deus ou diante dos homens ou de ambos, né, diante das coisas que em algum momento elas estão ocultas e que se vêm revelar depois. E eu não estou aqui aplicando isso aqui ao senhor Ayrton exclusivamente e tudo mais, mas me incluo nisso aqui e de boa, ok, tudo bem? Só que assim, eu tenho os meus motivos para pensar as coisas que eu penso, eu tenho os motivos para dizer as coisas que eu digo, e hoje, inclusive, nesse vídeo, é um vídeo de, mais uma vez, requentar coisas que já foram reveladas há muito tempo. Ou seja, eu não tenho nenhuma novidade para vocês aqui nesse vídeo, mas já faz um certo tempo assim que eu pensei em gravar esse conteúdo, na véspera, né, da próxima reunião, né, da eleição do novo presidente da Conferência Geral, que provavelmente, acredito eu, que já saia amanhã mesmo, né, ou no máximo até o final de semana. Então, nos próximos
dias, nas próximas horas, nós já vamos saber se o senhor Ayrton Keller ele vai ou não ser presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você dissesse para mim assim, se eu deveria apostar e em qual das duas coisas eu apostaria, eu diria que o Ayrton não será eleito presidente da Associação Geral. Porém, eu devo admitir que o Ayrton tem chance e talvez até de certa forma seja o nome com mais chance de todos os nomes que a gente poderia aventar aqui. Mas, como um bom analista, eu gostaria de propor, assim, quais são as questões, na minha visão, que, tipo assim, é o ponto forte do Ayrton ou o ponto fraco do Ayrton para ele vir ou não vir a ser eleito presidente da Associação Geral, tá? Mas eu quero terminar com um aspecto positivo, então eu vou falar primeiro do aspecto negativo, tá? O Ayrton, ele tem pouca chance de ser eleito presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, especialmente por causa do inglês do Ayrton. A Igreja Adventista é uma igreja americana e quando o Ayrton Keller tenta falar inglês, parece que as bolas, o saco escrotal do Ted Wilson está dentro da boca do Ayrton. Aí ele vai falando aquele inglês com aquele saco escrotal dentro da sua boca, e aí fica um pouco difícil de entender, não tem assim muita fluência, muita profundidade, muito vocabulário, não dá para ter um diálogo de alto nível com o Ayrton falando em inglês, entendeu? Em português também não dá para ter um diálogo de alto nível com ele, mas pior ainda em inglês, entendeu? Por causa dessa característica. E não pense que eu estou brincando, tá? Eu estou falando bem sério. Eu acho que essa é uma das principais razões, se não a principal razão pela qual eu acredito que o Ayrton não será eleito presidente da Associação Geral. Entretanto, a qualidade do Ayrton, que pode fazer com que sim ele seja eleito presidente da Associação Geral, é exatamente no mesmo contexto da sua deficiência. Ele literalmente tem as bolas, o saco escrotal do Ted Wilson na sua boca. E ele mastiga ou massageia ou lambe aquele saco escrotal com muita baba. Assim, o Ted Wilson deve gostar muito desse exercício. E por causa disso, o Ayrton tem muitas chances de ser eleito presidente da Associação Geral. Ou seja, o Ayrton Keller é o absoluto capacho puxa-saco do senhor Ted Wilson. E como o Ted Wilson é uma pessoa muito burra, muito vaidosa, e muito fanática e muito sem noção, não é tão difícil assim agradá-lo, vamos colocar desta forma. Então, o Ayrton já faz campanha para agradar o Ted Wilson, para que o Ted Wilson faça dele, Ayrton, o seu sucessor na presidência da Associação Geral, já há muito tempo. Não é de hoje, tá? Porque o Ayrton sempre teve esse objetivo de vir a ser o presidente da Associação Geral e etc, e etc, e etc. Então o Ayrton vai fazendo essa puxação de saco vergonhosa, ridícula e infinita, com as bolas do Ted Wilson dentro da sua boca, e aí pode ser que o Ted Wilson se compadeça do senhor Ayrton Keller, o capacho dele, e realmente haja para eleger o Ayrton como presidente da Associação Geral. Isso não tem poucas chances de acontecer. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou dar uma pausa nessa discussão aqui sobre o Ayrton, e eu queria falar, assim, de outras coisas, tá? Porque é hora de Marcos 4:22. É brincadeira, né? Na verdade, Marcos 4:22... é um texto que nem cabe tanto aqui, porque o que eu vou falar aqui não é nada novidade, mas eu vou ter que recontar de novo, pela milésima vez, essa história. E nós vamos pausar aqui no Ayrton Keller e vamos lá para Marcos capítulo 4, verso 22, e nós vamos falar do retardado mental que excluiu o senhor Ezequiel Gomes do ministério adventista. Sim. Você pensou que nós iríamos não falar do nosso querido, ilustríssimo, vagabundo visto em motel com puta? Claro que não.
É tempo de Marcos, capítulo 4, verso 22, novamente aqui no canal. Até por isso, né, eu já avisei o pessoal que é muito sensível em relação a essas coisas. Já saí do vídeo já há algum tempo, estamos aqui só a galera gente boa mesmo, né? Os débil mentais ficaram 5 minutos atrás ali. Mas nós vamos falar novamente um pouco sobre essas questões aí em torno dessa pessoa, tá? O que acontece? A pessoa que me excluiu do ministério é um grande amigo do senhor Ayrton Keller. Isso é bem interessante, porque eu valorizo a amizade. Se diz que na vida a gente tem no máximo aí 5, 10 amigos de verdade. Quem tem 10 amigos tem amigo demais, né? Amigo de verdade. Quem sabe, né, o vagabundo visto em motel com puta e o Ayrton sejam contados entre os amigos de verdade, na mão um do outro, né? Um comendo na mão do outro, né? E coisas do tipo. E esta é a condição da realidade. E isso me faz relembrar algumas questões curiosas a respeito da minha própria experiência dentro da organização que o senhor Ayrton Keller quer presidir a nível mundial. Olha que interessante, hein? Legal. Inclusive, para essa ocasião, vocês viram aqui que eu tô de terno e gravata, né? Claro, eu mantive aqui a minha touca, né? Até porque tá frio, eu tô careca, né? Então, tipo, é melhor a gente ficar aqui quentinho, que é melhor, né? E tô careca, inclusive, não por opção, tá? Não tenho muita escolha nesse aspecto aí. Mas seja como for, tudo isso aqui me faz lembrar um pouco da minha experiência. E assim, por exemplo, o pessoal se incomoda de eu fazer acusações contra líderes da igreja. Inclusive esse pessoal que saiu do vídeo aí há algum tempo atrás, eles têm esse problema, entendeu? Eles acham assim uma coisa satânica, anticristã, absurda, o Ezequiel Gomes ter acusações contra o Ayrton e o vagabundo visto em motel com puta, o Marlington ou outros pastores aí na igreja, ok? O pessoal não gosta que a gente faça acusação contra os pastores. Só que eu me lembro um dia, na minha experiência dentro da organização adventista, onde acusações foram feitas. E essas acusações foram feitas contra mim. Porque é engraçado, né? Eu acusar os outros não pode, é anticristão. Mas esse pessoalzinho aí acusar a mim, só estão cumprindo o maravilhoso serviço do Senhor no sagrado ministério. Aí muda de figura, né, as acusações. Quando eu acuso, é o Satanás agindo. E quando esses corruptos, vagabundos e gente mau caráter aí por aí faz acusações? Daí é a obra de Deus. É Deus que concorda, é Deus que gosta, é Deus que está no comando desse negócio aí, entendeu? E cara, o que acontece assim? Deixa eu sair aqui um minutinho. Eu vou ver aqui se eu encontro um papel que algum tempo atrás eu encontrei aqui nas minhas arrumações aqui na minha casa, tá? Deixa eu ver se eu vou encontrar isso aqui ou não. Talvez até não. Mas vocês estão ouvindo a minha voz aí enquanto eu mexo aqui na minha bagunça, né? Encontrei. Eu até nem tinha pensado em mostrar isso aqui hoje, mas na verdade, eu estava fazendo uma organização de coisas aqui na minha casa e eu encontrei esse papel aqui, ele até tá meio amassadinho, enfim, há algum tempo atrás, e eu vou começar com isso aqui, tá? Eu vou explicar para vocês, assim, mais uma vez, um pouco do contexto do meu desligamento do ministério. Lá em 2016, nós vivíamos no Brasil um contexto muito complicado, assim, de protestos políticos e manifestações públicas, especialmente contra o governo do PT e coisa arada e tal. E era um momento assim que o brasileiro estava
bastante descontente assim com os rumos do Brasil economicamente, politicamente, socialmente, e etc, e etc, e etc. E aí, muitas pessoas que estavam descontentes com os governos começaram a se manifestar e se organizar para derrubar a nossa queridíssima Dilma Rousseff. E lá naquela época, o pastor Rafael Rossi, vou mostrar uma foto dele aqui para vocês. Ó, tá vendo aqui? O senhor Rafael Rossi é esse rapaz aqui que eu fiz um círculo no rosto dele, tá? Esse rapaz, ele publicou no site da divisão, que acho que é iasd.org ou adventistas.org, alguma coisa assim. Ele escreveu um texto dizendo assim que as manifestações políticas não eram muito aconselhadas aos cristãos, porque supostamente Cristo não tentou mudar o mundo através da organização política, e Cristo teve uma postura diferente. Então os cristãos deveriam considerar que a gente muda o mundo pregando o evangelho, não se organizando politicamente. Beleza, ok. E aí ele publicou esse textinho lá no site da Divisão Sul-Americana. E aí, eu, Ezequiel Gomes, como eu não tenho nada a ver com Rafael Rossi, a minha consciência não está cativa à consciência do Rafael Rossi ou nada do tipo, eu fui lá nas manifestações contra Dilma Rousseff, contra o governo do PT, no ano de 2016. E aí, Marcos capítulo 4, verso 22, eu posso revelar para vocês que um débil mental, presidente da associação lá na época que eu era pastor lá na Associação Central Sul Rio Grandense, ele me convidou para uma reuniãozinha lá na salinha pastoral dele. Como eu sabia que eu não tinha o que fazer lá naquele lugar, naquele dia, eu fui preparado com o meu celular para gravar, inclusive, aquela interação, como gravei muitas outras. Essas gravações ainda não vieram a público, mas segundo Marcos capítulo 4, verso 22, elas virão a público, se não na terra, um dia no céu, aí vai depender do meu interesse, de quando e como eu vou fazer estas coisas, tá? Mas só para lembrar que Marcos capítulo 4, verso 22 ainda está em vigência. Tudo bem, pessoal? E aí, beleza. Aí me chamaram lá naquela reuniãozinha de débil mental e disseram para mim assim que eu tinha cometido um pecado grave e terrível e que, inclusive, a comissão lá da Associação Central Sul Rio Grandense ia ter que se reunir para ver o que fazer comigo, e o meu grave pecado foi ser visto numa dessas manifestações a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Interessante. Só que o que acontece o meu sogro, à época, o pai da Carolina, ele é primeiro ancião da igreja, né? E aí eu voltei para casa e tal, eu tava contando para eles lá o que estava acontecendo, que aí o pessoal ia fazer uma comissão para ver o que ia fazer comigo, porque eu tinha sido visto nessa manifestação e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu e o meu sogro conversando, a gente teve uma ideia. Porque o que acontece? Na época em que o meu desligamento estava acontecendo dentro da igreja, o texto do Rafael Rossi foi evocado pelo vagabundo visto em motel com puta para dizer que eu tinha cometido um ato de transgressão contra os regulamentos da igreja. Sabe os regulamentos que estão escritos aqui nesse livro? Ó, regulamentos eclesiástico-administrativos da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sabe assim? Sabe, por exemplo, assim, o manual da igreja, esse tipo de coisa? Então, supostamente, né, na cabeça de retardado mental aí por aí, eu tinha quebrado os regulamentos da igreja ao ir na manifestação. E aí eu perguntei, tá, mas que regulamento é esse? Você pode mostrar para mim, assim, no manual da igreja, onde é que está isso aí? No livro de praxes, onde é que está isso aí? E aí não, aí o imbecil pegou um textinho do Rafael Rossi, do que estava no site da divisão, e mostrou para mim assim, olha aqui esse texto. Aqui esse texto diz que é desaconselhado para os cristãos ir na manifestação política. Eu falei assim, bom, primeiro que isso não é um voto da igreja, isso não é um regulamento da igreja, isso é só uma opinião do Rafael Rossi, a qual eu não tenho nada a ver com isso.
Aí o presidente e o secretário se olharam assim, não, vamos ver o que a comissão diz e tal, não sei o quê. E aí eu voltei lá para casa, contei para Carol o que estava acontecendo, contei, né, para os meus sogros e tal. E aí eu e meu sogro, a gente teve uma ideia. Vamos escrever um e-mail pro Rafael Rossi, perguntando assim, tipo... Rafael, a gente pegou um link daquele texto, mandou para ele e falou assim, Rafael, em nome do meu sogro, né? Rafael, esse texto aqui é um voto da igreja, a pessoa que for na manifestação, ela pode ser excluída da igreja, ou disciplinada, ou perder o ministério, ou alguma coisa, e tal. E aí o Rafael respondeu o nosso querido contato. Olha que legal. E se você quiser ler, inclusive, aí você pode dar uma pausinha no vídeo e ler por você mesmo. Mas para quem não quer pausar o vídeo, eu posso ler para vocês aqui a resposta do Rafael Rossi. Olá, Luiz Eusébio, que é o nome do meu sogro, tá? Espero que esteja tudo bem. Desculpa pela demora em lhe responder, estava em viagens pelo Equador, em apoio às ações da igreja para ajudar os desabrigados e familiares de vítimas do terremoto, e não consegui lhe escrever antes. Desculpa, etc. O texto foi escrito em caráter de orientação e não tem nenhuma prerrogativa de servir como regra para ações administrativas da igreja. Não foi tomado nenhum voto quanto ao seu conteúdo, expressando apenas o meu ponto de vista especificamente, tá? Então, ó, olha lá. Tá tudo aqui, você pode pausar e ler a resposta do meu querido amigo Rafael Rossi, tudo bem? Beleza, ok, acho que a gente já tá cansado de saber essa história e blá, 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 blá. Mas esse aqui, o que isso tudo tem a ver com o Ayrton e esse papo dele ser um vagabundo, um corrupto, mau caráter? Eu não tô entendendo. Eu vou te explicar, tudo bem? O que acontece? Na época em que eu fui excluído do ministério, o retardado mental que conduziu o meu desligamento, ele estava lá na nossa associação havia pouco tempo, eu não o conhecia direito, eu não sabia praticamente nada a respeito dele, assim como pessoa e coisa nada do tipo, e etc, e etc, e etc, mas à medida em que o meu desligamento avançava na administração da igreja, algumas pessoas começaram a me contar essas histórias a respeito desta pessoa, até eu vir a descobrir que, alguns anos antes, esse pastor que estava me excluindo da obra por eu me manifestar contra a Dilma, tinha sido visto em um motel com uma prostituta por um irmão da igreja. Ele já era pastor na época, então com certeza ele estava pagando o motel e a puta com dízimo dos membros da igreja e etc, e etc, e etc. E aquilo assim não fez muito sentido para mim no primeiro momento, eu confesso para vocês. Porque você olha para a cara do retardado mental, é difícil assim, entendeu? Mas tudo bem. Então o que acontece? Assim, quando eu descobri essas coisas, eu não saí dando razão a essas coisas, eu não saí fazendo vídeo, eu não saí fazendo processo judicial, eu não saí denunciando na rede social, pelo contrário. Eu comecei a conversar internamente com outras pessoas para saber se essa história tinha fundamento ou não, se era verdade ou não. E aí eu conversei com uma pessoa aqui, com outra ali, com outra acolá, e fui descobrindo quem que estava envolvido, quem que poderia me dar mais informações. Até que eu descobri, inclusive, quem era o irmão que viu o vagabundo entrando no motel, conversei com o irmão. Quem que estava na comissão da igreja quando isso aí foi votado, isso aí foi tratado, conversei com o pessoal que estava lá na comissão da igreja. O pastor Enio dos Santos, por exemplo, era o pastor presidente lá na época. O pastor Enio dos Santos, para quem não sabe, foi aquele que me aprovou, né, para estudar teologia no IAN quando eu passei lá na entrevista no ano de 2006 e eu comecei a minha faculdade em 2007. Então tá tudo bem conectado nessa história e eu fui entendendo o que estava acontecendo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Naquele primeiro momento, o vagabundo, ele não sabia que eu sabia dessa história dele.
E ele tentava me tratar como assim, se ele estivesse sendo, tipo assim, forçado pela comissão da igreja a tomar uma atitude contra mim, como se fosse algo contra a vontade dele. Ele tentava fazer parecer com que a decisão da minha exclusão do ministério não era algo pessoal dele contra mim, mas era tipo a decisão de uma coletividade de pessoas que representa a igreja na comissão. E tal, e ele queria dizer assim, poxa, Ezequiel, que pena que você foi tratado dessa forma pela comissão, mas eu não tenho o que fazer. E aí o meu sogro foi conversar com o vagabundo, e o vagabundo deu a ele uma informação muito interessante. De que ele, vagabundo presidente da associação, não poderia fazer nada para me ajudar, porque a comissão que tomou a decisão do meu desligamento tinha sido unânime na decisão de me excluir da obra. Ele disse para o meu sogro que ele nunca tinha visto assim uma comissão onde todo mundo concordava que eu tinha feito algo muito grave ao me manifestar lá nas manifestações políticas e que aquilo não é o papel de um cristão não pode fazer aquilo. E por causa disso, ele, como presidente da comissão, vamos dizer que a comissão tinha 9 pessoas. Então, 8 pessoas deram um voto que era para me excluir. Se ele desse um voto para não me excluir, não ia mudar nada. Então, ele também aceitou e se submeteu ali às direções da comissão. Então, ele tinha esse papo, assim. E naquela época, eu e ele, a gente ainda conversava, entendeu? E ele tentava fazer parecer com que, tipo assim, poxa, que pena, cara, né? Que a comissão fez isso com você, né? Se fosse assim, por mim, assim, isso não aconteceria. Mas já que isso aconteceu, que pena. E beleza, tudo bem. À medida, entretanto, que esse processo foi se desenrolando, e eu fui descobrindo os podres da pessoa, chegou a hora em que eu tive que deixar claro para ele que eu sabia quem ele era. E poucas coisas são mais vergonhosas para pessoas desse tipo do que serem desmascaradas em quem elas são. E eu tornei claro para ele algo assim. Falei, cara, veja bem, amigo, você está dizendo que eu cometi um erro irreparável pelo qual eu tenho que ser excluído do ministério imediatamente, mas você já não foi visto num motel com uma prostituta? E você não está aí como pastor presidente da associação? Quando esse cara descobriu que eu sabia do problema dele, ele mudou de postura comigo da água para o vinho. Desde aquele dia em diante, essa pessoa nunca mais me olhou na cara. Nunca mais dirigiu a palavra a mim. Inclusive, nem quando nós estivemos frente a frente em audiência judicial. Eu me lembro, inclusive, que em uma dessas ocasiões, estava eu aqui, ele ali, o juiz aqui, eu falando assim, esse aí foi visto em motel com puta. E ele só baixou a cabeça. Aliás, eu tenho a gravação desta ocasião também, tudo bem? O futuro será divertido, eu garanto. E se eu morrer antes de revelar todas essas coisas na Terra, no juízo final elas poderão ser consultadas no céu, tudo bem? Para caso alguém queira dizer que, né, eu estou mentindo. Mas, enfim, né? Eu só estou cozinhando o sapo, assim, bem lentamente. E aí o que acontece? Essa mudança de postura desse cara para comigo, quando eu demonstrei que eu sabia do problema, foi uma das coisas mais reveladoras para mim em todo o processo do meu desligamento. Porque até aquele momento, esse cara, ele tentava parecer ser que ele era um cara gente boa, que
que ele estava fazendo as coisas de acordo com os regulamentos da igreja e que ele não tinha culpa, era a comissão da igreja que estava fazendo aquilo, e que se fosse por ele não seria daquela forma, mas ele estava de mãos amarradas, simplesmente cumprindo o que a igreja preconiza. A igreja diz que se tiver um problema, um pastor tem que ser chamado, e aí se a comissão decidir, está decidido, e tal, e tal, e tal, e tal, e é esse o papo, entendeu? Beleza, tranquilo. Só que o que acontece? A partir do momento em que eu descobri esse problema, eu entrei em contato com a associação na qual eu trabalhava, com os anciãos, com os demais pastores. Eu entrei em contato com a administração da instância superior na União Sul Brasileira de Marlington Lopes. Eu entrei em contato com as pessoas na divisão sul-americana, pastor Carlos Rain, por exemplo, o ministerial lá da divisão sul-americana, conversei com ele várias vezes. Entrei em contato com o senhor Ayrton Keller, etc, etc, etc. E tudo bem. E a resposta, basicamente, foi assim de que a comissão da igreja tomou essa decisão pelos fundamentos apresentados e que eu deveria me submeter, porque o processo do meu desligamento foi um processo legal, no sentido de legalidade, eclesiástico, cumpriu os regulamentos, cumpriu as regras, e tipo assim, eu fiz algo errado, eu serei punido, porque a igreja é séria, porque a igreja preza pelo bom nome de quem trabalha no ministério, a igreja não quer ninguém envolvida com alguma coisa errada, e se manifestar contra a Dilma é errado, e blá blá blá, e não sei o quê. Ok, beleza. Temos gravações, e-mails e trocentas coisas a respeito dessas coisas, tá? Beleza, tudo bem. Só que o que acontece? O mal do esperto é achar que todo mundo é idiota. E o que provavelmente essas pessoas não sabiam é que na minha família tem mais advogado do que gente. Eu, inclusive, só não sou advogado porque eu tenho algumas percepções, assim, um pouco antissistêmicas, se é que vocês me entendem. Eu tenho uma visão política, uma visão do judiciário, uma visão econômica, etc. e tal, um pouco para além da caixinha, tá? Das instituições brasileiras aí, que não vão muito bem das pernas, inclusive, né? Podemos tratar um pouco dessas coisas com mais detalhes em outros contextos. Mas o que acontece? Assim, eu tenho a minha visão a respeito dessas coisas, eu fui criado no meio dessas discussões de desembargador, de juiz, de promotor, de decisão, de recurso, de não sei o quê. E eu entendo muito bem como todas essas coisas funcionam, tudo bem? Só que aí eu fui lá bater um papo com o pessoal e dizer, olha galera, eu tô sendo excluído da igreja aqui, um vagabundo, não sei o quê, papapá, eu contei toda a história e uma das minhas irmãs falou assim, olha, se você quiser a gente confronta esse pessoal aí, tá afim? Aí ela falou assim, que se eu quisesse ela faria isso. Eu falei que no começo eu estava um pouco incerto sobre esta decisão, mas como foi passando o tempo e aquilo ficou do jeito que estava e etc e tal, até que uns 8 meses depois do meu desligamento, a gente ingressou com um processo judicial contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que aí, o que é divertido, estava só começando. Isso tudo aqui é muito divertido. O que acontece? Para a gente formalizar esse processo, a gente começou a dar uma estudada, né? Como que a igreja funciona do ponto de vista jurídico? Qual
qual que é a relação da igreja com o governo, ou não é? A igreja é responsabilizada, não é? Como que funciona? E blá, blá, blá. E nós estudamos muito. E nós descobrimos algumas coisas. Marcos 4, 22. E começou a ficar divertido. Então, por exemplo, tá? Eu não vou fazer uma análise assim super gigantesca dessas coisas, porque isso aqui vai muito longe, tá? Essas discussões aqui, elas são grandes e complexas e não sei o quê. Então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, assim, e entendam que o que a gente vai falar aqui é um resumo, cumprindo o Marcos 22, assim, parcialmente, não no completo do negócio, entendeu? Mas, assim, tem muita coisa interessante nesse caminho aqui em relação a estas coisas, tá? E tudo começa com o voto de dedicação exclusiva. O voto de dedicação exclusiva, ele, tipo assim, ele diz assim que o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na divisão sul-americana, de Ayrton Keller, ele só tem uma missão na vida, que é pregar a palavra de Deus cumprindo os regulamentos da igreja. É isso. O pastor vive para isso. Se ele não prega o evangelho vivendo de acordo com os regulamentos da igreja, ele não é pastor. Ele é chamado a se retirar do ministério. Então, se você rouba a igreja, se você mente, se você prega que Deus não existe, se você não guarda o sábado, se você trai a sua mulher, se você faz coisas contra o evangelho, do ponto de vista das doutrinas e dos regulamentos da igreja adventista, você pode sofrer um processo de disciplina que pode te conduzir à exclusão nos casos mais graves. Então, leia. No meu caso, de eu ter sido visto na manifestação contra Dilma Rousseff, eu fui julgado como tendo cometido o tipo de pecado mais grave. Porque tem alguns erros, às vezes, que a pessoa comete no ministério, que ela vai só sofrer uma punição menor, ela não vai ser excluída, entendeu? E tal. E como eu fui excluído, tipo assim, eu fiz a coisa pior que poderia ser feita. Interessante. Tudo aquilo começou a me chamar a atenção, entendeu? Eu comecei a estudar, comecei a entender. E aí, eu queria ler para você aqui alguma coisinha dos regulamentos da igreja, tá? Eu quero ler para vocês esses trechos aqui, ó. Do dever de proteger a reputação das licenças e credenciais e preservar a honorabilidade do corpo de obreiros. Você está entendendo o que está dito aqui? Proteger a reputação das licenças e credenciais e proteger a honorabilidade do corpo de obreiros. Ou seja, nos regulamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as credenciais, as licenças pastorais, tipo quem é pastor e não sei o quê, é algo que deve ser protegido em termos de uma honorabilidade, ou seja, é uma honra ter uma credencial de pastor adventista do Sétimo Dia. E a igreja tem que preservar essa honra. Por isso, se o pastor fizer coisas erradas, não sei o que, ele tem que ser excluído. Entende? Porque senão você não preserva a reputação das credenciais. Aí qualquer vagabundo é pastor. E aí não é honrado o negócio. Entendeu? Então, nos regulamentos da igreja, é assim que funciona. E só uma pausa aqui antes da gente ler.
Eu agradeço o retardado mental que um dia teve a ideia de dizer que eu tinha quebrado regulamentos da igreja e eu não tinha mantido a honorabilidade da credencial para ser punido com a punição pior que existe, para me fazer entender essas coisas e tá aqui gravando esse vídeo para vocês, para mostrar para vocês quem é Ayrton Keller. Calma que vai chegar lá, mas vai demorar um pouco. Olha que interessante. Aqui, os regulamentos da igreja, que um dia eu fui acusado de transgredir. E veja bem, olha só, o documento que foi usado para dizer que eu transgredi, está aqui o autor do documento dizendo que aquele documento não servia de base para ações administrativas da igreja e era só a opinião pessoal dele. Que não deveria ir em manifestações. Só que isso não é regulamento da igreja. Regulamento da igreja é isso aqui. Só para você saber a diferença entre uma coisa e outra. Tá bom, querido irmão? E aí, cara, o regulamento da igreja, ele diz assim, ó. As uniões e campos têm o dever de salvaguardar a dignidade das licenças e credenciais. Isso aqui não é opcional. Isso aqui é o quê? É um dever. Tá? Olha o que está escrito lá. Dever. Olha o verbozinho colocado lá. Dever. É obrigação da igreja. Nos termos dos seus regulamentos. Não fui eu que escrevi esse livro aqui, só para lembrar vocês, tá? Foi a igreja que criou isso aqui, não fui eu. E aí, o regulamento diz assim: as uniões e suas associações missões são responsáveis diante da divisão sul-americana, diante do Ayrton Keller, e diante da Irmandade em geral, por garantir que todas as licenças e credenciais outorgadas por ela demonstram que verdadeiramente seus possuidores gozam de boa e inquestionável reputação e que são dignos de ser convidados a atuar em qualquer outro território ou qualquer outra linha de atividade. Este regulamento baseia-se no conceito de que a igreja tem o dever de proteger o bom nome, a dignidade e o prestígio de seu corpo de obreiros. Então só pode ter credencial pessoas que gozem de boa e inquestionável reputação. Vamos ler lá no regulamento da igreja? Tá lá. Boa e inquestionável. Cadê lá? Opa. Reputação. Tá claro? Inclusive, se você duvidar de que eu estou lendo corretamente isso aqui, manda um WhatsApp para mim que eu mando o documento para você conferir por você mesmo. Tudo bem? Manda o PDF, manda foto, manda o holograma, manda o que você quiser aí para você conferir. Então veja bem, ok, então supostamente eu não tenho uma boa e inquestionável reputação, porque eu fui visto numa manifestação política e o Rafael Rossi tem uma opinião contrária à minha. Mas será que coisas piores nós veremos? Aí, o regulamento da igreja ele avança para dizer assim: procedimento no caso de um obreiro ser questionado. No caso em que a honestidade, a moral, a reputação ou a idoneidade profissional de um obreiro sejam questionadas, será dever da União colaborar com a Associação Missão na tarefa de esclarecer a situação, com o objetivo de dirimir qualquer dúvida que houver sobre o obreiro em questão. Então,
Ezequiel Gomes foi questionado porque foi visto na manifestação, então tem que ir lá ver se realmente existe essa regra, se essa regra fere a reputação, por exemplo, se quebrar essa regra fere a reputação, aí você vai lá e exclui a pessoa se ela fez algo que fere a reputação que está no regulamento. Agora, se a pessoa que criou o texto que foi usado para minha exclusão do ministério diz que aquilo não deve servir como regra de ação administrativa, que aquilo é só uma opinião num blog, você não pode dizer que a pessoa quebrou um regulamento da igreja. Entendeu? Então, é obrigação, quando alguém é questionado, você ir lá verificar. E também no caso, por exemplo, quando alguém é questionado de ser visto num motel com uma puta, quando alguém é questionado de ser um mentiroso, quando alguém é questionado de processar o irmão sem cumprir os regulamentos do manual da igreja, você tem que ir lá, a associação, a união, diante da divisão, e escrutinar e ver o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, quais são os regulamentos da igreja que estão ou não estão envolvidos nisso e naquilo, e quem fez e quem que não fez. É assim que diz o regulamento, né? Será que é assim que Ayrton Keeler pratica? E aí o texto continua dizendo assim: este procedimento tem o objetivo de evitar que qualquer censura ou sombra que houver sobre a licença credencial de um obreiro afete todas as demais licenças e credenciais outorgadas aos demais obreiros. Espera-se que qualquer caso que venha a acontecer seja solucionado de preferência no nível ou organização onde surgiu. Essa tarefa deve ser conduzida pastoralmente, com cuidado, amor, imparcialidade, confidencialidade, respeito, delicadeza e prudência. Não se deve comparar uma pessoa com a outra, o que só serviria para criar ou aumentar o nível de animosidade. É melhor escutar ambas as partes em separado do que basear-se unicamente em fatos estabelecidos. Deve-se evitar em todos os casos a confrontação, e os passos são os seguintes. Daqui a pouco eu já vou ler os passos aqui para você. O ponto é, o que ele está dizendo aqui? Se a igreja dá uma credencial para uma pessoa questionável, nos termos do regulamento, o que acontece? Todas as credenciais se tornam contaminadas. Por isso, cada caso tem que ser tratado com seriedade. E, por exemplo, vamos trabalhar aqui com uma hipótese. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, comandada por Ayrton Keeler, mantém com credencial um vagabundo visto em motel com puta, só porque ele é amigo do Ayrton Keeler. Vamos dizer que essa seja a verdade. Então, todas as credenciais adventistas do sétimo dia estão contaminadas. Porque se tem um vagabundo, o que garante que não tem 2, que não tem 10, que não tem 20, que não tem 400, que não tem 10 mil? Essa é a lógica da igreja. Ok? No regulamento. E eu agradeço um dia o imbecil que veio me questionar sobre regulamento da igreja. Tá bom? Então, beleza. Então, aqui está se dizendo que isso aqui tem que ser conduzido de forma confidencial, respeitosa, delicada, prudente, e não deve botar as pessoas para brigar, mas o procedimento é o seguinte. O presidente do campo deve ter o diálogo com o obreiro em questão. No meu caso, o presidente, junto com o secretário, foram lá falar comigo, cumprindo aqui esse regulamento. Aí o que diz aqui? A seguir, a comissão ministerial ou a comissão nomeada pelo campo deve examinar os fatos e entrevistar separadamente as pessoas afetadas, avaliar a situação e apresentar um relatório à comissão diretiva. Epa! No meu caso, eu não fui entrevistado pela comissão ministerial. Já é o primeiro aspecto de ilegalidade formal do meu processo de desligamento, né? Porque o regulamento não foi cumprido. Você não veio dizer que eu tinha quebrado o regulamento ou retardado mental? Então,
Por que você não cumpriu o regulamento na hora de me entrevistar na comissão ministerial? Vamos esfregar regulamento na cara desse povo, ué. Não é assim que funciona? Beleza. Aí, terceiro ponto. Então, a comissão diretiva analisa o relatório da comissão e toma uma decisão. A comissão diretiva pode considerar necessário ouvir o testemunho do obreiro afetado ou outros testemunhos, porém não deliberará nem tomará nenhuma decisão na presença das pessoas envolvidas na questão, nem na presença de representantes das mesmas. Então, é necessário me ouvir, mas não precisa decidir na minha frente. Ok. Se nem a comissão diretiva do campo, nem da União puder chegar a uma conclusão clara, favorável ou desfavorável ao obreiro, deve referir-se o assunto à divisão, porque qualquer dúvida que surgir em um campo que representam as licenças e credenciais, lança sombra sobre todas as demais licenças e credenciais. É, portanto, um assunto que concerne a denominação em geral. Então tá aí para você, se você quiser pausar e dar uma lidinha aí, fica à vontade. Quem quiser o documento, só entrar em contato. Agora veja, olha o que o texto aqui diz. Que um questionamento em um campo, se não for resolvido, tem que subir de instância até a união, até a divisão. Por quê? Porque algo que diz respeito às credenciais diz respeito à denominação em geral. Que bonito, né? Ou seja, se um presidente de associação é acusado de usar o dízimo dos irmãos para comer puta em motel, vai ter que fazer comissão na associação onde a pessoa é presidente, na união onde a pessoa é presidente, na divisão onde a pessoa é presidente. Por quê? Porque esse é um assunto da associação, da união e da divisão da igreja em geral. Que bonito o regulamento da igreja, não é? E aí o que acontece? Assim, aqui diz o seguinte, se quem for questionado for um administrador, quem vai fazer todo esse processo é o presidente da associação, da instância superior. Então, por exemplo, o vagabundo visto em motel com puta é presidente de uma associação. Então, é óbvio que ele não vai fazer a comissão contra ele mesmo. Então, na união onde ele trabalha, tem que ser feita a comissão. E se a união não resolver o problema, a divisão tem que resolver o problema. Por isso, quando a gente fala que o senhor Ayrton Killer é um corrupto, um vagabundo e um mau caráter, o que nós estamos querendo dizer basicamente é o seguinte: o amiguinho do Ayrton Killer é acusado de usar o dinheiro do seu dízimo para comer puta em motel. E a União Sul Brasileira de Marlington Lopes não fez nada, fingiu que não aconteceu. Não chamou as testemunhas, não fez o trabalho que tinha que fazer segundo os regulamentos da igreja. Mas aí o senhor Ayrton Killer foi avisado. Segundo os regulamentos da igreja, ele é obrigado a cumprir isso aqui. Ayrton Killer fingiu que não viu. Também não fez nada. E eu sou acusado de quebrar os regulamentos da igreja? Galera, eu poderia ler várias outras coisas aqui, mas eu tô com pena de vocês. Mas isso aqui é muito divertido, tá? Muito interessante. Vou parar por aqui, porque ainda tem mais coisas para mostrar para vocês. Mas o ponto é o seguinte. Quando eu comecei a entender o problema, eu comecei a perceber uma coisa assim, que não precisa ser muito inteligente para perceber. E o ponto é o seguinte. Eu fui acusado de quebrar regulamentos inexistentes. Enquanto essas pessoas quebram os regulamentos de verdade. E aí,
eu queria mostrar para vocês o que o regulamento da igreja diz sobre acusações de cunho sexual. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha. O que o regulamento da igreja diz a esse respeito? Eu fui acusado de quebrar um regulamento que não existe, não existia à época que eu era pastor, de ser visto numa manifestação contra um governo corrupto, uma coisa política, que nem pecado não é. Mas e quando a pessoa é acusada de usar o dinheiro do seu dízimo para comer puta em motel? Como é que é isso aí? E aí os regulamentos da igreja, eles dizem várias coisas aqui, eu nem vou ler tudo, porque é muita coisa. Mas eu vou dizer para você aqui algumas coisinhas. Olha só o tópico E8720. Princípios orientadores e conceitos subjacentes ao desenvolvimento deste regulamento. Sério tratamento de acusações. Todas as acusações de conduta inapropriada, conduta sexual inapropriada, devem ser levadas a sério. Nenhuma acusação será descartada sem resposta, e todas deverão ser processadas em tempo. O acusado e o acusador devem ser tratados com respeito. Eu deixo você me chamar de acusador. E acho que faz quase uns 10 anos aqui na internet que eu acuso o presidente que me excluiu da obra de ter no seu histórico ministerial a maravilhosa experiência de ser visto por um irmão da igreja entrando num motel com uma puta que ele pagou com o dinheiro do seu dízimo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo obreiro adventista, ele tem uma fichinha lá na estrutura da igreja, que conta a história do ministério dessa pessoa. Então, por exemplo, na ficha do vagabundo está escrito que ele foi excluído da obra por alguns meses porque ele foi visto num motel com uma puta. E a igreja tem acesso a esse documento, tá? Presidente da União, o Marlington, é só consultar esse documento, vai ler lá, é verdade, tá aqui. Ayrton Killer, presidente da divisão, só consultar esse documento, tá lá, tá escrito lá. Só que o que acontece? Gente do tipo de Marlington Lopes, mas especialmente hoje, Ayrton Killer, como é que eles são aqui descritos nesse vídeo? De forma irrefutável? É gente da pior espécie que existe na face da Terra. Gente corrupta, vagabunda e mau caráter. O Manual da Igreja, ele nos diz que um presidente de associação tem que ter boa reputação para ser eleito ao cargo. Ser visto em motel com puta não é sinônimo de boa reputação. E ainda que fosse mentira a acusação de que o imbecil foi visto em motel com puta, existem outras acusações irrefutáveis a respeito do débil mental, como ser uma pessoa mentirosa, inclusive com provas, que inclusive instruiu a parte jurídica da igreja a colocar um documento falso no processo contra mim para tentar se desvencilhar da imbecilidade que fez, como imbecil que é, de processar o irmão sem cumprir os passos do manual da igreja. Porque para essas pessoas, o manual da igreja, que esse sim é regulamento da igreja, ou o livro de praxes, que esses sim são regulamentos da igreja, não valem nada. Mas para acusar os outros com base
em textinho de Rafael Rossi, que regulamento da igreja não é, aí o pessoal é brabo, entendeu? O pessoal é macho. O senhor Ayrton Keeler é um corrupto, vagabundo e mau caráter. E vocês sabem que, para mim, é bem estranho assim, o fato de pessoas vaidosas como Ayrton, como Marlington, aceitarem serem expostos assim de forma irrefutável para proteger uma pessoa tão retardada mental e corrupta como o nosso querido vagabundo visto em motel com puta. Isso me faz acender um alerta, assim, sabe? O que está por trás dessa postura? E eu quero terminar esse vídeo contando um pouco da minha última experiência com o Sr. Ayrton Keeler. De vez em quando a gente fala essas coisas, na internet, a gente joga assim para fora, e etc, etc, etc. Algumas pessoas vêm falar assim, ai, Ezequiel, você já conversou com ele pessoalmente? Eu vou contar para vocês a última experiência que eu tive com o Sr. Ayrton. Eu não lembro que ano que foi isso, foi 2018, 2020, sei lá que ano que foi. Eu estava no NASP. Eu nem lembro o que eu fui fazer lá, fui passear lá com a minha mãe, nem lembro o que eu fui fazer. E eu nem sabia que o Ayrton estaria lá naquele final de semana. Mas eu fui lá para a igreja e o Ayrton estava pregando. E cara, esse dia foi um dia tão engraçado assim, porque ele fez uma pregação assim sobre as novas gerações usarem a tecnologia para avançar o reino, né? E eu lembro assim que eu estava sentado ouvindo aquele sermão dele, e ele falando assim, vocês são a geração que vai usar a internet para apressar a volta de Jesus, e eu só ouvindo assim, amém, amém, pastor, sou eu mesmo. E tal. Acabou o sermãozinho do Ayrton. Ele foi lá para trás, para essa linha pastoral, que tinha uma delegação de presidentes, acho que da Austrália, se eu não me engano, aquela região, e ele estava lá fazendo as politicagens dele, tal, não sei o que. E eu fiquei esperando ele lá fora para bater um papo com ele. Eu falei pro Rafael Rossi estava lá, inclusive. Falei, pastor, eu quero conversar com o Ayrton, tá bom? Ele, não, beleza, aqui, eu vou falar com ele lá. O senhor Ayrton cagou nas calças, de medo de mim. Cara, eu sou um cara tão gente boa, velho, tão cegado. Cagou nas calças, praticamente literalmente. Não saiu da sua linha pastoral enquanto eu não fui embora, e diz a lenda que ele chamou os seguranças do NASP para escoltar ele até o hotel onde ele estava, sei lá onde é que ele estava, com medo de tomar porrada do Ezequiel Gomes. Que é uma das coisas mais ridículas assim, da face da Terra. Isso para mim demonstra algumas coisas. O Ayrton, ele não é um cristão, entende? O Ayrton é um gerente de uma empresa, entendeu? Tipo isso. E a imaginação do Ayrton, ela é contaminada pela sua consciência. O Ayrton, ele finge que eu não existo. Mas eu garanto para vocês que o Ayrton Keeler em pessoa já viu muitos vídeos desse canal aqui. Mas eu não tenho nenhuma vaidade com isso, porque a audiência do Ayrton e a audiência de um pedaço de bosta para mim é a mesma coisa, tá? Só estou dizendo para vocês como funciona. Só que o que acontece a imaginação do Ayrton, ela é contaminada pela sua consciência. Porque o Ayrton sabe o quão filho da puta ele foi comigo. E quando a pessoa ela tem a consciência dela marcada por alguma coisa errada que ela fez para outra pessoa, ela fica com medo que a outra pessoa vá lá, tipo, meter porrada nela, entendeu?
Porque essa é a imaginação dele. Ele sabe que ele fez errado, ele sabe que eu sei que ele fez errado, ele sabe que eu sei quem ele é, porque eu estou tratando ele exatamente da forma como ele merece ser tratado, e ele tem medo, só que ele não tem uma imaginação cristã. Ele imagina que eu vou lá dar porrada nele, entendeu? O Ayrton, como ele não é um cristão, ele não pensa que, por exemplo, eu gostaria de falar com ele para pedir perdão para ele. Como assim, Ezequiel? Não. Pensa da seguinte forma. Ninguém está no meu coração para saber como que eu me sinto ou como que eu penso. Então, uma das hipóteses do porquê que eu gostaria de falar com o Ayrton, eu poderia sentar lá na salinha pastoral junto com ele e não dar nenhuma porrada nele. E dizer para ele assim, pastor, eu vim aqui te oferecer o meu perdão. Ele poderia me olhar e dizer assim, por que, Ezequiel? Porque eu te perdoo. Porque você acoberta vagabundo visto em motel com puta na igreja, que faz o que é errado, e pune pessoas como eu, que não fizeram nada de errado. Só que eu, Ayrton, eu não posso ficar com ódio de você, com raiva de você, não amar você, não perdoar você, se eu quero servir a Cristo. Então eu vim aqui te pedir perdão, pessoalmente. Posso te dar um abraço? Posso fazer uma oração por você? Você pode fazer uma oração por mim? O Ayrton, ele não imagina que alguém faria algo desse tipo. Sabe por quê? Porque as imaginações do Ayrton são as imaginações de um gerente de uma empresa, não de um pastor, não de um cristão. Ele pensa que o Ezequiel Gomes não é um pastor, não é um cristão. E isso é uma coisa interessante, assim, a pessoa, ela está totalmente contaminada com aquela postura dela mesma de saber que humanamente o Ayrton merecia tomar um soco na cara. Mas eu, como cristão, nunca faria isso em relação ao Ayrton. Se um dia Deus quiser me vingar contra o Ayrton de forma mais pesada, é Deus que vai vingar, não serei eu nesse aspecto. E as coisas que eu falo, conquanto sejam veementes, elas não são anticristãs. Muito pelo contrário. As denúncias que eu faço em relação à igreja nesses aspectos têm absoluto, claro, específico fundamento bíblico, na forma quanto no conteúdo. Só que o senhor Ayrton, ele não entende nada disso. E outra, mesmo que ele tivesse medo, ele poderia chamar um segurançazinho para ficar perto dele lá e deixar eu conversar com ele de boa. Porque com segurança, onde tivesse só eu e ele, eu metia porrada nele, mas se tivesse eu, ele e 3 seguranças ao redor dele, ele só ia ter que me ouvir. Mas o senhor Ayrton Killer, ele não gosta muito de ouvir. Especialmente quando ele não tem respostas a oferecer. Porque eu poderia perguntar para ele, pastor, você pode me explicar esse texto do Rafael Rossi? E agora, você pode me explicar esse texto do Manual da Igreja? Esse texto da Praxe? Ou esse texto do Manual da Igreja? Por que o meu crime é sem perdão? E por que ser visto em motel com puta tem perdão e a pessoa pode ser presidente da igreja contra o Manual da Igreja? Responde pra gente, Ayrton. Você não quer ser o presidente da associação geral do negócio? Você não é o pastor dos pastores? Você não é o papa do bagulho? Você não quer ser o papa do negócio? Você quer ser o mais pastor que existe? Então responde essas perguntas simples para mim, de boa. Não precisa nem responder aqui na internet, responde só para mim mesmo. Para eu saber como que um corrupto, vagabundo, mau caráter como você pensa. Que tal? Amanhã, talvez o senhor Ayrton Killer se torne o presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você estiver vendo esse vídeo, inclusive, não no dia que eu estou lançando, pode ser que você até já saiba o resultado. Eu, enquanto aqui estou gravando, não sei. Mas talvez amanhã ou depois de amanhã ele seja presidente da Associação Geral da Igreja. E talvez seja isso o que essa igreja merece. Bando de gente retardada mental, corrupta, farisaica, que coa um mosquito e engole um camelo. Vocês coeram do ministério adventista uma pessoa vista numa manifestação contra um governo corrupto do PT.
e vocês engolem no Ministério Adventista vagabundo visto em motel com puta, cuja única qualidade é ter as bolas do Ayrton Killer na sua boca. Porque essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E agora, com todos esses regulamentos que eu li aqui para vocês, talvez vocês entendam. Por que eu posso falar isso? Não é só sobre as pessoas, é sobre a igreja. Por quê? Porque não é o regulamento que diz que uma credencial para um vagabundo contamina todas as demais? E se uma acusação tem contra uma pessoa, ela não pode ficar sem resposta? Por que eu estou denunciando há 10 anos sem resposta? Sem que as comissões para analisar a minha denúncia sejam feitas? Porque isso é o que o regulamento diz. Se o pastor acusado é presidente de associação, reúna a união, ouça o acusador. Cadê o Marlington Lopes ouvindo Ezequiel Gomes contra o vagabundo visto em motel com puta? Ah, o Marlington não quer me ouvir? Cadê o Ayrton? Cadê o imbecil aí do novo presidente da divisão sul-americana, Stanley Arco? Que não sei o que está fazendo no mundo também, né? Para cumprir os regulamentos. Não. Sabe o que eles estão fazendo agora, nesse momento? Eles estão em hotéis 5 estrelas nos Estados Unidos, fazendo politicagem para amanhã eles conseguirem a presidência da Associação Geral para se tornarem o grupo que manda na Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto cospem nos seus regulamentos. Porque são corruptos, vagabundos e gente mau caráter da pior estirpe que você puder imaginar. E eu agradeço ser excluído desse lixo, desse antro de gente corrupta, vagabunda e mau caráter. E eu queria terminar esse vídeo com uma provocaçãozinha ao Ayrton em pessoa. Ayrton, de 0 a 10, qual você acha que é a chance de um dia você ser colocado diante de mim, diante de um juiz norte-americano, para julgar o que você e a sua turminha fizeram na minha vida? Você acha que isso não tem chance nenhuma de acontecer? 0. Ou você acha que isso com certeza um dia vai acontecer? A chance é 10. Ou qual que é o range aí de possibilidade? Mais do que 5 ou menos do que 5? Vou repetir. Qual que é a chance, Ayrton, de um dia eu colocar você no tribunal, no banco dos réus, nos Estados Unidos da América, para você responder pelo que você e os corruptos seus amigos fizeram na minha vida? Porque aqui no Brasil, Ayrton, aqui é meio várzea, entendeu? Eu não vou ficar criticando muito, porque eu ainda tenho algumas pendências por aqui. Mas diz a lenda que existe lei e ordem nos Estados Unidos. Será que eu conseguiria, Ayrton, te colocar no banco dos réus um dia? Não sei. Eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 5 minutos, muito menos o que vai acontecer no futuro. Mas uma coisa eu te digo, Ayrton. Eu estou escrevendo o futuro, no qual eu espero que, se não for diante dos homens, pelo menos diante de Deus, você vai ter que responder pelo que você e a sua turminha fizeram na minha vida. Mas quem sabe, antes do encontro final lá com Deus, a gente se encontre aqui na terra com os homens. Não posso garantir que isso vai acontecer, porque não tenho a menor noção se isso vai acontecer ou não. Mas uma coisa eu te garanto, cara. Seria divertido ver você responder por isso aqui em um lugar que tivesse lei de verdade. Eu também não sei. Se um dia eu chegar nos Estados Unidos da América, uma das primeiras coisas que eu fizesse, que eu farei, ou que eu faria se eu chegasse, era consultar um advogado, contar a minha história e perguntar para ele assim: o
que dá para fazer nos Estados Unidos da América? Eu não sei se dá para fazer alguma coisa, mas caso dê para fazer, eu vou chamá-los a prestar contas, porque vocês estão muito confortáveis quando é a gente que tem que prestar conta para vocês, não é? Não é legal quando isso acontece? Vocês vão ter que começar a prestar conta para a gente. E aí vocês vão cagar nas calças. Mas não vai ser diante de medo de tomar porrada de mim, Ayrton, que você nunca vai tomar porrada de mim, eu te garanto, irmão. Mas você vai cagar de medo diante de um tribunal de justiça. Tudo bem? É isso. E desejo toda a sorte do mundo, Ayrton, se você for eleito amanhã. E entenderei, se você for eleito, que essa igreja sequer tem conserto. Mas também não quer dizer que se for eleito o outro tem conserto, né? Talvez o seu problema seja mais geral do que eu gostaria de admitir. Mas não posso fazer julgamentos porque eu conheço você muito bem, os demais não tanto. Então, deixa como está e amanhã vamos ver como é que fica. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.